Olá pessoal, eu sou Dorival Machado, trabalho há 30 anos com cobrança e negociação de dívidas para empresas, concursos, palestras, treinamentos online, mentorias, enfim, consultorias. E eu quero conversar um pouco hoje com vocês sobre competências daquelas pessoas que trabalham com cobrança, que trabalham na operação de cobrança e negociação de dívidas. Se vocês olharem, a gente tem hoje informações do número de pessoas endividadas no país é alto, cada vez mais alto, né? E ele vem num crescente nos últimos anos. Isso significa que quem cobra e negocia dívidas tem que estar cada vez mais preparado. Eu costumo dizer o seguinte, constato isso no meu dia a dia, nas minhas consultorias e mentorias. O inadimplente está muito melhor preparado, muitas vezes, para dever do que a gente para cobrar. Então, eu hoje quero falar com vocês sobre isso, exatamente isso. Quais são as competências, né, de quem cobra e negocia dívidas, para você dar uma pensada. Se você tem uma equipe, por exemplo, se a sua equipe atende esses, digamos, pré-requisitos, se é você que está assistindo esse vídeo, você pode fazer uma autoanálise, ver como é que você se comporta em relação a esse quesito que eu estou mostrando. Então, dá uma pensada nisso. Eu preciso de pessoas na cobrança que dominem a argumentação conforme o tempo de atraso. Claro que uma dívida que tem um tempo maior exige mais argumento, exige gente mais preparada. Uma pessoa, por exemplo, iniciante, de repente, não vai ter bons resultados para cobrar dívidas com uma idade avançada já, um aging avançado, né? Então, uma pessoa novata na área vai ter problema porque aquele inadimplente que já tem uma dívida antiga é um cara, digamos assim, escolado para esse tipo de coisa, ele sabe como dever e às vezes as pessoas que vão cobrar não sabem como cobrar, até porque ele é novo na área, não é culpa dele, ele faz aquilo que ele consegue fazer, né? Por isso é que muitas empresas de cobrança, o que elas fazem? As pessoas vão fazendo uma carreira, né? Então elas cobram inicialmente dívidas de um atraso menor, conforme elas vão adquirindo bagagem, argumentação, confiança, elas vão passando para dívidas de 31 a 60, de 61 a 90, acima de 90 dias, cobrar o cara que já está negativado, enfim. Então é importante que a gente tenha pessoas na cobrança que dominem a argumentação conforme o tempo de atraso. E se ele não domine, a gente tem que, se for um líder, se for um supervisor, ele tem que prover essa competência, ele tem que treinar, ele tem que fazer o papel dele de treinador nesse sentido, né? Uma outra coisa importante é que quem cobra conheça os aspectos operacionais e a sua política de cobrança. Cada empresa deveria ter a sua política de cobrança. Muitas vezes o que as empresas têm são práticas de cobrança. E eu pergunto, mas você tem uma política escrita? Não, a gente tem uma prática, a gente faz a cobrança, meio que a gente foi aprendendo e tal. E aí eu digo, quando não existe uma política de cobrança clara, o que acontece? O inadimplente, ele começa a ter preferências. Ele prefere ser cobrado por A e quando ele vai retornar uma ligação ou ele vai fazer um contato, ele prefere falar com A do que falar com o B, porque o A é mais bonzinho e o B é mais casca grossa. Então eu prefiro o A do que o B. Como uma empresa não tem uma política clara e sim um procedimento que cada um criou para si, ele prefere aquele que não é um cara que não pressiona tanto, é um cara mais fácil de lidar. Mas quando existe uma política clara de cobrança, o A ou o B, mesmo considerando seus estilos pessoais, vão chegar na mesma resposta. O que não pode acontecer é o A chegar num tipo de parcelamento, num tipo de multa, num tipo de juros, e o B chegar num outro tipo de parcelamento, num tipo de juros, num tipo de juros, num tipo de multa, por exemplo. Então isso é a ausência de uma política clara de cobrança. E quem trabalha precisa conhecer os aspectos operacionais, o que faz primeiro, o que faz depois, enfim, precisa estar embasado com essas informações. Outra coisa importante para quem trabalha em cobrança é conhecer o básico de legislação. Não precisa ser advogado para trabalhar em cobrança, mas é importante conhecer a legislação pertinente ao seu setor. Por que pertinente ao seu setor? Porque tem algumas coisas que são
gerais. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, ele é geral, é uma lei federal. Agora, você tem, por exemplo, a lei do inquilinato, que vai regulamentar o quê? As relações de inquilino, de locador e locatário, e ela tem determinadas regras, né? É importante conhecer quem trabalha com isso. A lei que regulamenta os planos de saúde, ela também tem as suas características. É importante que quem cobra saiba, não no nível de profundidade como um advogado, mas que saiba o básico, que conheça principalmente aquilo que diz respeito dentro da lei de cobrança e de negociação. Quem trabalha numa escola tem que conhecer a Lei 9.870, o artigo 6, o artigo 5, que falam justamente o que é proibido, o que é permitido fazer numa escola em termos de cobrança e negociação de dívidas. O Código de Defesa do Consumidor. Existem só dois aspectos do Código do Consumidor que se relacionam com cobrança e negociação de dívidas, que é o artigo 42 e o artigo 71, que tratam do constrangimento, de cobrança abusiva, de cobrança ilegal, enfim, indiretamente de horários de cobrança, indiretamente porque isso não fica claro, em nenhum momento se fala, mas é importante conhecer o artigo 42, o artigo 71, que eles regulamentam de uma forma geral as relações de quem cobra com quem é cobrado. Ainda que seja uma pessoa jurídica, muitas vezes me perguntam isso nas minhas palestras, cursos, mentorias. Mas a minha empresa vende para outra empresa, então não vale o Código do Consumidor? Depende, ele pode valer sim se a relação for uma relação de consumo. Então, por exemplo, se eu vendo um chuveiro, e esse chuveiro que eu vendo para a construtora que vai colocar esse chuveiro lá para poder vender para um cliente final depois, mas nesse momento é uma relação de consumo. Ela consumiu aquele chuveiro para depois revender o chuveiro junto com o apartamento para alguém. Mas vale sim o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O que é constrangimento físico ou moral? Uma vez eu perguntei isso para um jurista, ele me disse, constrangimento é aquilo que o inadimplente achar que é. E aí eu disse, mas não estou entendendo mais nada, né, a forma. Claro que ele brincou comigo, porque ele disse o seguinte, dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe um negócio chamado inversão do ônus da prova. Então o que acontece? Normalmente quem acusa tem que provar. No Código do Consumidor, se assim for invocado pelo advogado, você que é acusado tem que provar que não fez. É claro que quem está acusando vai ter que provar que fez também, mas você tem que provar que não fez. Por isso a importância das ligações serem gravadas, é importante de registrar tudo no histórico quando a gente faz uma cobrança, deixar tudo registrado no histórico para saber o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, né? Então, outro ponto é esse, é conhecer o básico de legislação. Lei do inquilinato, dos planos de saúde, das mensalidades escolares ou outras específicas por segmento, né? É importante que quem trabalha na linha de frente, na cobrança, saiba negociar a melhor solução para a sua empresa. Parece que eu estou falando filosofia aqui, filosofando, né? Mas qual é a melhor solução para a sua empresa? Eu buscar receber o máximo no menor tempo. Essa é a melhor solução. Então, o máximo que eu puder cobrar dentro de um contrato que esteja previsto, que esteja acordado ou concordado, é o máximo. No menor prazo. Se eu vou cobrar uma dívida, é sinal que já venceu. Qual é o menor prazo? É nenhum. Então, o que é o ideal para a empresa, para você que cobra, que está na linha de frente cobrando? É sempre o máximo no menor tempo. Né? Então, por exemplo, coisas que eu escuto. Mas o cliente falou assim, semana que vem eu vou pagar. E aí, 99,9% dos cobradores, vamos chamar de cobrador, não importa o título que a sua empresa dê, ele pergunta que dia? Não é a melhor pergunta. Porque quando você pergunta que dia para um cara que te falou a semana que vem eu vou pagar, você corre o risco dele dizer sexta-feira. Sexta-feira é a semana que vem. Mas imagine que você esteja cobrando numa segunda, numa terça-feira. Ele fala a semana que vem, e se ele pagar na sexta, ele pagou, ele falou a verdade, mas foram 15 dias. Foi esta semana e mais a outra semana inteira. Então você não cumpriu
o que manda o figurino, que é o máximo no menor tempo. Então, numa situação dessa, qual é a minha sugestão? Semana que vem eu vou pagar. Pode ser segunda-feira? Na segunda-feira eu não tenho coisa não. Terça-feira então? O que acontece, gente? Dificilmente ele vai dar 2 negativas. Mas pode ser que ele dê, pode ser que ele te fale assim, não, só sexta, acabou. Então ele já definiu que é sexta. Agora, quando você pergunta que dia, você dá o direito dele dizer. E quem tem que estar no controle é você que está cobrando, não é o cliente inadimplente. Sabe, é muito importante que você controle a situação e não ele controle a situação. Tá legal? Então, saiba negociar a melhor alternativa. Negociar, sair de 2 pontos antagônicos para chegar num ponto que seja possível para os 2 lados. Outra coisa importante na cobrança é a cortesia, a simpatia, né? A objetividade. Então o que acontece? Não é porque você vai cobrar que você está cobrando um inimigo, que você vai destratar, que você vai lidar com agressividade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Então é muito importante saber separar as coisas. Eu posso ser duro na cobrança, mas não ser mal educado. Eu preciso pagar desta maneira. Olha, da forma como o senhor está propondo, está fora da política da nossa empresa. É importante que a gente encontre uma alternativa melhor que essa. Ponto, você disse não sem dizer não. Eu preciso que você parcele isso em X vezes. Digamos que isso esteja fora da realidade da sua empresa. Não tem que ter papas na língua, tem que dizer, isso está fora da política da empresa. E não precisa ser agressivo, isso não pode, está fora da política da nossa empresa. Sabe? Não precisa ser agressivo, é só você dizer sim ou dizer não, é a assertividade. A assertividade na cobrança é uma competência que a gente deveria desenvolver. A assertividade é falar o que tem que ser falado, sem temor, sem medo e sem agressividade. Eu não preciso ficar, olha, infelizmente, eu fiz o que eu podia. Qualquer coisa acima disso, eu vou ter que falar com a minha gerência. Sabe, dá a impressão que você está pedindo desculpas até porque você existe. Então tire do seu vocabulário esse lance de, infelizmente eu não posso fazer, porque isso dá a sensação de que você passa para o cliente que você é bonzinho, que você é um cara muito legal, mas que você não faz porque a sua empresa não te dá o direito, não te deixa fazer. Né? Você é o representante da empresa, a política de cobrança é o seu guia. Então exclua do seu vocabulário essas coisas do infelizmente. Por que infelizmente? Sabe, é a mesma coisa, gente me pergunta assim, Dorival, eu não consigo começar uma cobrança sem perguntar, aqui eu me identifico, tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora? É errado eu perguntar se está tudo bem? Eu sempre digo, errado não é, desde que você saiba lidar com a resposta. Eu pergunto para você, o que é que dizer se está bem ou não está, acrescenta para você? Se não acrescenta absolutamente nada e você vai ter que cobrar de qualquer maneira, para que perguntar? Então vai direto ao ponto, é o que eu estou dizendo, objetividade, sabe? Eu liguei para cobrar, eu não liguei para falar se está bem, para saber se o tempo está bom, o tempo está ruim, se choveu, se deixou de chover, ou se o governo, ou se faz o L, sei lá o quê. Não é, eu não liguei para isso, percebe? Então eu tenho que ser objetivo na minha cobrança, eu tenho que ser direto, eu tenho que ser assertivo. Né? Outra coisa importante é saber perguntar. Então quem trabalha em cobrança tem que saber responder, sim, mas tem que saber perguntar. E aí eu vou entrar um pouquinho dentro desse aspecto. Existem 2 categorias de perguntas, né? Que são as perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas abertas, elas começam com porquê, o que, quando, de que maneira, de que sentido, de que forma. Elas me dão informação. Percebe? Quando eu pergunto o que, por quê, quando, de que maneira, eu quero informação. As perguntas fechadas, elas serão respondidas com um sim e com um não. E o que isso significa? Né? Que elas me dão confirmação. Então, por exemplo, eu estou cobrando e uma pergunta fechada, que eu costumo dizer que é importante usar várias vezes durante a cobrança. Olha, eu estou entendendo que o senhor está me dizendo que a sua proposta é pagar em 3 pagamentos, sendo 40% agora, na próxima quinta-feira, dia 17, e os outros 2 a cada 15 dias. É isso mesmo? Ele vai dizer sim ou ele vai dizer não. Olha, eu estou entendendo que a senhora está me dizendo que amanhã a senhora fará o depósito na conta da empresa, porque neste momento a senhora não tem a condição de fazer isso, porque, sei lá, por qualquer outro motivo. Mas eu estou entendendo o quê? Ela vai dizer sim, ela vai dizer não.
Qual é a vantagem de utilizar essas perguntas durante o processo de cobrança, né? Primeiro que você vai obter informação. Legal, a informação que você queria é por quê, o que, quando. De repente você liga para alguém, vamos dizer, cobrança por telefone, você liga e diz assim: ô, seu Dorival, está aberto para a gente a parcela que venceu no dia 5, o que o senhor pode me dizer a respeito, por favor? Eu perguntei se ele pagou, deixou de pagar, o que ele pode me dizer a respeito? Porque aí se ele não pagou, ele vai dizer que não pagou e por quê? Né? Se eu pergunto, o senhor já fez o pagamento? Não fiz o pagamento. Sim, já fiz o pagamento. É sim ou não? Não me dá muita informação. Né? Vai me dar confirmação, mas eu quero informação. Né? Então, a pergunta aberta me dá a informação. E por que é legal fazer a pergunta fechada durante a cobrança? Porque, normalmente, no final de uma cobrança, o que você faz? Você diz assim: olha, seu Dorival, então nós estamos combinando aqui o pagamento dessa maneira, o senhor fala um depósito agora, o pagamento para o dia 15 agora da segunda parcela, a terceira parcela daqui a 20 dias. Você dá o quê? Um apanhado de tudo aquilo que ficou resolvido nesse seu contato para encerrar. Mas você não fez as perguntas de confirmação. Então, de repente, quando você fala assim: bom, então estamos combinados para o do dia 3 próximo, agora o pagamento. Não falei dia 3, falei dia 6, 5 mais 1, 6. Não, eu não falei junho, eu falei julho. Então, são pequenas coisas que a gente deve tecnicamente parafrasear, ou seja, estou entendendo que o senhor está me dizendo o quê? E aí ele confirma, você vai adiante ou você recua e tira aquela dúvida, né? Importante também para você que trabalha na linha de frente, tentar identificar a razão do atraso. Você poderia me dizer assim, como várias pessoas nas consultorias falam: Dorival, eu não estou nem preocupado, por que o cara não pagou? Eu quero que ele pague. Então, não importa para mim se ele pagou ou deixou de pagar. Importa sim. Sabe por quê? Porque ele pode não ter pago por conta de um problema interno. Eu vi uma situação dessa outro dia, que a empresa acendeu o sinal de alerta quando o pessoal da cobrança percebeu o seguinte: todo mês a cobrança tinha muita gente sinalizando que não recebeu o boleto e por isso não pagou. Mas naquele mês era muito mais gente ainda. Então chamou a atenção, acendeu um sinalzinho vermelho, né? E aí eles foram identificar, foram procurar saber o que aconteceu. Tinha havido sim um problema com o banco. Então a razão do não pagamento e as pessoas alegarem que não tinham recebido o boleto era um problema para o cliente, um problema interno. Então é importante sim eu tentar identificar a razão do atraso, seja verdadeira ou não verdadeira, que ele pode alegar um monte de coisa, né? Um outro aspecto que é importante é relacionamento profissional, não emocional, né, com a pessoa que você está cobrando do outro lado. Sabe, é separar as coisas. Quanto mais emocional for, pior fica para cobrar. Quanto mais eu deixar, tem um cliente que é legalzinho, sabe, gente boa, tal, e começa a ficar difícil de cobrar, porque você fica meio cerceado para você apertar, porque o cara é tão boa gente que você fica nessa preocupação. Então, sabe, o relacionamento é profissional. Se você ligou para cobrar, se concentre na cobrança, na forma de pagamento, no buscar uma possibilidade, sabe? Não se envolva emocionalmente. Você pode até, muitas vezes, até fazer de conta que está se envolvendo emocionalmente. Olha, Dona Maria, puxa, eu sinto muito que tenha acontecido isso na família, mas vamos ver como é que a gente pode ajudá-la com a questão do pagamento. Vamos tentar achar juntos uma alternativa? Né? Então, sabe, eu sinalizei que eu ouvi, eu sinalizei que eu considerei o que ela estava dizendo, mas eu não vou ficar envolvido emocionalmente, porque eu não vou resolver o problema. Né? Muita gente fala assim, muita gente não, algumas pessoas já me falaram assim: Dorival, mas sabe, a pessoa contou uma história tão triste que eu fiquei tão envolvido emocionalmente que, sabe, eu cheguei até a chorar. Eu falei: mas como chorar? Chorar de chorar mesmo? Ou não, chorar que eu precisei enxugar uma lágrima e tal. E eu disse: tá bom, mas e como é que foi a cobrança? Como é que foi a negociação? Mas você acha que tinha clima para eu cobrar? Então as pessoas se envolveram tão emocionalmente que fizeram o que não devia e não fizeram o que devia. Entendeu? Se envolveram emocionalmente, não tinha que se envolver. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pedra, mas o que eu estou dizendo é que não pode predominar o emocional. Cobrança é uma coisa que mexe no bolso, é razão. Tá? Importante adequar a linguagem ao perfil do cliente. Existem vários perfis de inadimplentes. Você tem um inadimplente que é um ocasional, aquele cara que paga normalmente e de repente ele apareceu lá como
como, estou falando de pessoas físicas, né? Como alguém que não pagou aquele mês. É claro que eu preciso adequar a minha cobrança a esse perfil. Eu não posso chegar pesado, chegar chegando, como a gente fala, para um cara que nunca atrasou, que é a primeira vez que ele atrasa. Porque se eu chegar chegando, o que vai acontecer? Ele vai virar para mim e vai falar assim, pô, mas é assim que você me trata? Pô, eu sempre paguei em dia, como você pode me tratar? Aí cria uma animosidade desnecessária. Assim como aquele que é recorrente, eu também não posso ser leve, aí eu tenho que cobrar, de repente, eu estou numa ligação telefônica, eu tenho que dizer para ela, o senhor Antônio, novamente estamos constatando aqui que está em aberto para nós o pagamento que venceu. Sabe, novamente constatamos, já é uma cobrança um pouco mais incisiva, né? Um pouco mais firme. Né? Então eu tenho que adequar a minha cobrança, por isso que não dá para cobrar todo mundo por igual. Quando as pessoas criam formas de cobrar igual para todo mundo, não está correto, vai dar certo para alguns por acaso, né? Importante o quê? Que a pessoa seja fria, firme e assertiva, já falei. Então, fria quando tiver que ser, objetiva, o tempo todo o meu foco é na cobrança, e assertivo, que pode, o que não pode, não pode. Né? É importante eu também saber ouvir, não só falar, porque as pessoas vão falando coisas durante a cobrança. E é legal até, eu sempre falo, pega um risco e rabisca, uma folha em branco, o teu próprio sistema, e vai tomando nota do lado de palavras-chave que ela está usando durante a cobrança, para você voltar ainda durante a cobrança. Né? Ainda durante a cobrança você retoma, de repente a pessoa fala assim, não, mas eu estou com uma dificuldade, eu não consigo pagar ainda este mês. Ela não disse que não consegue pagar ainda. Então esse ainda foi importante para você voltar nesse ponto. Né? Então é importante você falar, sim, mas é importante saber ouvir. É claro, eu sempre falo, é mais importante saber ouvir do que falar, e saber dosar o quanto você vai ouvir, porque tem aquele inadimplente que vai te contar uma história triste atrás da outra, e vai aumentando, e daqui a pouco você está o dia inteiro ouvindo o cara, uma puta choradeira, e aí, o que você fez? Você fez o teu trabalho? Né? Finalizando, eu quero ressaltar mais 3 coisas, né? É importante ter metas para atingir na cobrança. Mas a minha empresa não trabalha com metas, ela só tenho que recuperar cada vez mais. Então cria para você. Minha sugestão, crie para você se automotivar, para você medir o seu desempenho, para você saber que você melhorou. Houve uma recuperação X o mês passado, esse mês nós aumentamos, trabalhamos, digamos, a mesma coisa para conseguir recuperar mais. A gente melhorou. Então, metas de cobrança, mas que tipo de meta? Você pode criar uma meta para cobrança dentro de 30 dias. Mas 30 dias não é nem inadimplência, é atraso, beleza, mas X% atrasam 30 dias ou até 30 dias. Vamos diminuir esse X% em, sei lá, 10, 20%? Não é só dizer, criar meta, tá bom, vamos reduzir. Vamos falar número de clientes, tenho 30 clientes que pagam dentro do mês, né? Dentro do mês, não chegam a ser inadimplentes, mas são os atrasos. Vamos reduzir para 25 clientes? Tá bom, e o que a gente vai fazer? Aí você vai para a sua regra de cobrança, talvez você vá cobrar mais incisivamente, vai mandar lembretes previamente para esse cara, vá ligar uma vez ou duas durante esse período de atraso, aí você vai elaborar o seu plano. Mas, sabe, metas para atingir, isso é muito importante na área de cobrança. Porque a área comercial trabalha com metas, a sua empresa trabalha com metas de vendas. Por que você não tem meta de cobrança também? Cobrança é muito parecido com venda. Lá na venda, o vendedor, o consultor, sei lá o que, ele argumenta para vender, você argumenta para receber. Muitas vezes as técnicas usadas para vender são as mesmas para cobrar, os gatilhos que se usa para vender são os mesmos gatilhos que se usa para cobrar. Pensa nisso. E já que falamos em meta, o que eu insisto, e quando eu trabalho numa consultoria, eu prego muito esse tipo de negócio, reconhecimento pelo alcance de metas. Não é só ter a meta, é reconhecer a pessoa pelo alcance de metas. E esse reconhecimento, primeiro que ele é muito importante, as pessoas gostam de se sentir reconhecidas. Esse reconhecimento é super importante. E segundo, ele é motivador, né? Ele gosta e é motivador, ele corre atrás de alguma coisa. Né? Então, esse reconhecimento não precisa ser dinheiro. Pode ser dinheiro? Pode. Se existir essa possibilidade, é legal. A gente não quer mexer com isso, porque isso altera salário, isso envolve encargos. Não, tá bom. Então dá prêmio, dá um jantar, dá uma viagem, sabe? Dá um presente, dá um notebook, dá sei lá o quê, mas dá uma premia. Cria a meta.
e premiação pelo alcance de metas. Então é o que eu costumo dizer, não é necessariamente dinheiro, mas é reconhecimento. Então, gente, durante esse vídeo nós falamos sobre as características, as competências, o que é importante para um cobrador. Hoje, nos dias de hoje, eu sempre falo, e para encerrar, é muito mais importante a negociação do que a cobração. Sabe, a negociação é simples, a cobração é simplesmente ele ficar sabendo o que deve, aí qualquer sistema faz, qualquer robô faz. Mas a hora que ele diz não posso pagar, preciso pagar de outro, aí entra em ação quem? Você que está na linha de frente. Então, assista esse vídeo, faça aí uma autoanálise em aonde você está, em que pé você está frente a cada quesito que eu coloquei. Tá legal? Eu sou Dorival Machado, trabalho com cobrança e negociação de dívidas há mais de 30 anos, com cursos, palestras, treinamentos online, mentorias e consultorias. Um abraço e até o próximo vídeo.